Bom dia, precisamente, né? Boa tarde. Já estamos no final da tarde, desta tarde de domingo. Então, boa tarde. Boa tarde para todos que estão sintonizando neste momento com o canal do Divulgação Select aqui no YouTube. Então, boa tarde. Boa tarde aos espíritas, simpatizantes do Espiritismo, aos curiosos pelo conhecimento do Espiritismo. Boa tarde a todos que nos escutam neste momento. Meus amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez dialogando sobre os ensinamentos de Jesus. E mais uma vez estamos com o livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a de número 107, que se chama Vinda do Reino. Uma mensagem que Emmanuel toma como base um ensinamento de Jesus, quando Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Repetindo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vamos encontrar esta frase no capítulo 17, versículo 20 do Evangelho de São Lucas, Novo Testamento. E vamos fazer uma reflexão sobre esta frase, tão simples, né? Mas tão profunda. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, ele vem com a essência interior de cada um. É uma primeira reflexão que fazemos. Mas no texto, Emmanuel nos diz o seguinte: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas convenções alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus circuitos de estudo, em seus círculos de estudos. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos e a sua realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam
o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno, Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos, a carne significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, no caso, repetindo, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, o esforço, pode ver somente o que está morto entre aspas, ou aquilo que vai morrer entre aspas. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, esse é o texto que vocês podem acessar, podem buscar, quem tiver o livro Caminho, Verdade e Vida. É o texto que vocês podem buscar. É a lição 107, que é intitulada Vinda do Reino, do livro Caminho, Verdade e Vida. E ela tem pontos interessantes. Feita a leitura, quem prestou bem atenção, tem alguns pontos interessantes que a gente pode levar até fazer um seminário. Mas não é este o caso, vamos fazer um comentário a partir destas reflexões. Primeiro título, Vinda do Reino. E é bem interessante esse título, porque sempre imaginamos o reino de Jesus, ou seja, o espaço celestial, a dimensão espiritual, sempre imaginamos ela vindo até nós. Sempre imaginamos o próprio Jesus. Por isto há pessoas que falam ainda na volta de Jesus. Jesus novamente entre os encarnados para fazer a seleção final e levar aqueles que forem merecedores para o reino de Deus. É uma imagem que se faz. Outros imaginam diferente. Outros imaginam Deus possibilitando o acesso, abrindo portas, colocando escadas para que subam, agindo de maneira que é Ele que vem. Não é tanto a gente que vai, quando na verdade somos nós, né? Que precisamos lutar, buscar todo o esforço possível
para ir, alcançar, chegar até este reino. Porque este reino, como disse Jesus, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Então, não é uma ação divina, um movimento dos Espíritos de Deus, de Jesus, diretamente se aproximando da gente. É uma ação nossa, buscando diretamente se aproximar de Deus, de Jesus, da espiritualidade. É uma ação nossa que vai até o reino de Deus. E isto significa evolução. Isto significa transformação interior, realidade, reforma íntima, concreta, mudança autêntica. Não é aparências, não são aparências, não é faz de conta, não é fantasia, não é ilusão, é realidade que temos que desenvolver lá no mais profundo do nosso coração, lá no mais profundo da nossa mente, lá verdadeiramente na nossa essência interior. Então, Jesus deixa bem claro: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus que vamos encontrar, ele vem com autenticidade interior. É você, é a sua essência, é o seu ser transformado. É dessa forma que se processa. Então não é você que vai esperar, é você que vai fazer. É você que vai agir. A ação é tua. É você que vai trazer para dentro de si aquilo que já existe dentro de você, que você ainda não acordou. A essência divina. É você que vai trazer essa essência verdadeiramente. É você que vai fazer ela despertar. É você que vai dela cuidar. É você que vai estar atento o tempo todo a esta essência. Isto a gente refletindo só na frase, no ensinamento de Jesus. Se formos refletir quanto à interpretação de Emmanuel, vamos encontrar pontos também significativos. Ele começa dizendo: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas convenções alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Ou seja, temos dificuldade de nos entendermos conosco mesmo e muitas vezes queremos converter
convencer, mudar o pensamento de outras pessoas. De uma forma entusiasmada, de uma forma que muitas vezes vai ao desequilíbrio. Mas como eu posso fazer isto se eu não consigo, eu mesmo, comigo mesmo, manter uma linha de entendimento saudável, tranquila, equilibrada? Se eu não consigo isso comigo mesmo, vai ser difícil conseguir externar isso aí, que não existe dentro de mim. Se eu consigo, então, até onde eu conseguir essa mudança, essa melhora, vai ser possível eu externar. Por isso, para que a convivência seja sadia e evolutiva, eu vou ter que respeitar as ideias e o pensamento dos outros que ainda não conseguiram chegar ao entendimento que eu consegui. E vou buscar sempre que tiver que externar esses meus conhecimentos, buscar agir com todo o respeito e com toda a consideração, para que não haja agressão nem violência moral ou psicológica da minha parte sobre aquele que está escutando. Mais adiante, Emmanuel diz: em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudos. Então, realmente, nós temos essa dificuldade. Há muitas ideias trabalhadas sem embasamento, dogmas, entendimentos incorretos, sem pesquisa, sem estudo, posicionamentos radicais referente aos ensinamentos de Jesus, considerando radicalmente somente aquilo que ele disse, lembrando que ele passou uma mensagem, muitas vezes em forma de parábola, em forma de comparativos, para um povo que tinha uma série de dificuldades com relação ao conhecimento, a maioria, a grande maioria, analfabetos, pessoas que viviam a perseguição do Estado romano dentro da sua região, um período de muita violência e perseguição, e Jesus teve que passar essa mensagem considerando todos esses aspectos. E ele usou a linguagem da época, os costumes da época, a cultura da época, para fazer as comparações, para desenvolver as parábolas, para encaminhar os ensinamentos. Isso tudo a gente precisa considerar e, quando trazer para os dias de hoje, imaginar como seria aquela lição nos dias atuais. Porque o ensinamento de Jesus, ele é imortal.
ele alcança todos os tempos. Mas precisamos entender a mensagem em cada tempo. Não é interpretar, é entender e compreender. Não é fazer interpretações e tentar, porque quando eu interpreto, tem muito de mim. Quando eu busco entender e compreender, tem muito de Jesus, daquele que emitiu a mensagem. Então é preciso que a gente esteja sintonizado com esse detalhe e buscar cada vez mais entender, compreender a mensagem de Jesus em nossas vidas, em nossa realidade, no mundo atual. Porque se fosse o caso dele ter que voltar como ele veio naquele período, 2023 anos atrás, com certeza ele não viria com aquelas vestes, ele não se apresentaria daquela forma, porque o mundo hoje, inclusive naquela região, está bem diferenciado. A cultura mudou muito. E no restante do planeta, do mundo, tudo está diferente. Estamos numa época de tecnologia, de costumes diferentes, roupas diferentes, maneiras diferentes. Pense, Jesus iria considerar tudo isso se por acaso ele tivesse que voltar para fazer aquele mesmo trabalho. Mas o trabalho de Jesus já está feito. Ele deixou os ensinamentos dele para a eternidade. Porque os ensinamentos dele são baseados, sedimentados nas leis divinas, nas leis de Deus, e estas são eternas. Então, os ensinamentos de Jesus também são eternos. Num outro trecho da reflexão de Emmanuel, Vinda do Reino, ele diz: semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Ou seja, quando começamos a caminhar, a tentar impor as nossas interpretações sem embasamento junto a outras pessoas ou dentro da comunidade religiosa que pertencemos, então realmente é uma atitude que não tem muita utilidade positiva. Não vai produzir nada de bom. Exatamente porque, na maioria das vezes, vai perturbar e atingir, ou então impedir a realização de projetos humanos, projetos significativos para a elevação do espírito, para o crescimento do espírito, para o crescimento intelectual e moral da humanidade. E essas posições radicais podem prejudicar muito, e é o que a gente tem visto. Pare e pense um pouquinho. Tantas coisas boas que poderiam ter acontecido, a começar pelo nosso Brasil, que por questões religiosas, que por questões de interpretações, interferiram na política, viraram politicagem e não saíram do papel, porque quando era para sair do papel,
e se tornar realidade, de um lado, alguém é contra, porque quem está fazendo é o outro lado. Quando o outro lado tem a chance de fazer, alguém é contra porque é de um lado. E cada lado pregando a sua verdade. E a humanidade necessitando do apoio moral, do apoio estrutural, do apoio material, do apoio intelectual, precisando de tudo isso. E aqueles que estão à frente perdendo tempo com ideologias, com guerras ideológicas. Detentores tentando identificar onde estão os verdadeiros detentores da verdade. E não foi esta a intenção de Jesus quando deixou aqui os seus ensinamentos. No parágrafo seguinte, Emmanuel diz: afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reinado de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando erros do passado culposo. Então, se a gente refletir nesse ponto aqui, é sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números. E nós temos, o ser humano tem muito dessa vaidade, de apresentar os ensinamentos de Jesus não pela essência que eles possuem, mas por quantidades de convencimentos feitos, por quantidades de pessoas que aderiram, por quantidades de pessoas que seguem aquela forma de interpretação, por quantidades disso, por quantidades daquilo. Pela aparência, pela pompa com que isto é passado, pelas contribuições que um determinado segmento religioso recebe, pela quantidade que determinada religião detém em seu poder, quantidade financeira, pela quantidade que uma outra detém, inclusive hoje já há conflitos de quem tem mais poder financeiro. Gente, foi essa a mensagem? Foi neste ponto que Jesus falou? Não, estão exteriorizando demais. A mensagem de Jesus é clara. Não podemos, a partir daí, aumentar nossos erros, que já vêm do passado. Nem podemos também usar isto para disfarçar que superamos os erros do passado e vencemos. Não.
A mensagem de Jesus é exatamente para nos tornarmos vencedores, vencendo todos esses erros e falhas que temos dentro de nós, superando, interagindo, convivendo com as pessoas, estando cada vez mais próximo e buscando com as pessoas alcançar a verdade que está dentro de cada um, da essência de cada um, e praticar os ensinamentos de Jesus de forma ímpar, de forma sublime, de forma interativa. Então as pessoas têm perdido muito tempo com guerras ideológicas. Uns até dizem a verdade está aqui, outros rebatem, lá é mentira, está aqui. É guerra de propaganda e publicidade, onde se pode encontrar Deus, chegando ao ponto absurdo de pessoas negociarem espaços no plano espiritual, nos céus. É incrível, mas é verdade. Há seres humanos acreditando que estão comprando com suas contribuições financeiras em determinados segmentos religiosos, que estão comprando loteamentos, terrenos, espaços nos céus, para quando lá chegar, já ter o endereço para o qual se dirigir. Pare e pense, se não é exatamente como vivemos aqui. Ou seja, estamos exteriorizando, estamos, primeiro, trazendo o mundo para dentro da gente. E não a gente vivendo no mundo. Estamos trazendo o mundo para dentro da gente. A cultura daqui. Não estamos, quando caminhamos por essa linha, não conseguimos nem perceber que o plano espiritual é totalmente diferente. O que une, liga exatamente a questão do espírito e da vida que continua. Mas as energias, as vibrações, em muitos casos serão diferenciadas. A forma de viver, principalmente. E André Luiz mostra muito bem isso em nosso lar. Mais adiante, no parágrafo final, Emmanuel diz: a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo para o resgate preciso, recebendo a cada um de nós para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que esta morte, ou aquilo que vai morrer, é o que ele alcança e mais teme no caso.
O reino de Deus, porém, divino, é imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, como eu estava dizendo antes da leitura deste parágrafo, o parágrafo ele complementa exatamente nesse aspecto. Precisamos entender o corpo carnal, a vida material, também não é por acaso. Deus não nos colocaria aqui, não nos daria a concessão de um corpo temporariamente como castigo. Não. Por isto ele ressalta que a carne é digna e venerável. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do meio ambiente que nos envolve. Precisamos cuidar da parte material. Ela é fundamental. Ela é digna e essencial, principalmente o nosso corpo, que é o vaso de purificação. É através dele que o nosso espírito vai reencontrar, se reaproximar, praticar, estar bem próximo ao serviço do bem, dentro de uma energia densa, superar essa energia densa. Então, esse corpo que recebemos, ele é instrumento para um resgate precioso. Mas ele tem prazo de validade. Ou seja, se não cuidarmos, pelos excessos, ele vai se deteriorar e chega à morte. Se cuidarmos bem, naturalmente ele chegará ao seu limite máximo, que também chamamos de morte. Mas ele é exatamente o nosso instrumento de evolução aqui no plano terrestre. Por isto, Deus nos dá a concessão de utilização do corpo. E por isto este corpo não é eterno, ele se transforma, ele é uma reunião de fluidos, processo fluídico, ganha consistência, é utilizado, passa por um processo de desenvolvimento da sua estrutura física e tem o momento que ele termina o funcionamento. Então passa por um novo processo de decomposição e aí seus fluidos, energias, gases, etc., volta para o contexto da natureza que habitamos. E novos corpos serão utilizados pelo Espírito. Agora, o Espírito, como sabemos, vai prosseguir. Ele é eterno. Ele também vai evoluir, mas ele vai permanecer. Ele tem a sua essência, a essência divina. Ele vai um dia ascender essa essência divina e vai estar caminhando sempre em direção de uma evolução consistente que leva ao Criador, que leva a Deus. Então, vai se estabelecer aí, nesse processo evolutivo,
a vinda do reino. Porque o reino estará vindo para dentro de nós, o reino de Deus. Cada passo, cada processo evolutivo, cada melhora é o reino de Deus despertando dentro de nós. São as leis divinas ganhando consistência dentro de nós. E o nosso esforço, cada vez mais voltado para o bem, vai dando essa consistência. Chegará um ponto que vamos nos conhecermos muito bem. Conhecer a si mesmo. Vamos atingir esse ponto. Saber exatamente das nossas dimensões, limites, capacidades, emoções, sentimentos, pensamentos, ter o controle sobre isto. Conseguir alcançar a paciência, o equilíbrio. E conhecendo a si mesmo, vamos conhecer melhor tudo o que está em nossa volta. Vamos entender e compreender melhor as pessoas com quem convivemos. Vamos entender que o nosso tempo de alcance não é o mesmo tempo de alcance daquelas pessoas que eu tanto amo. Vou saber respeitar o tempo de alcance de cada um. E assim como fui ajudado a alcançar o meu, vou ajudar aqueles de quem eu gosto a alcançar também o seu tempo certo de conscientização, de evolução. Então, o reino de Deus não está nas aparências exterior, está na essência interior de cada um de nós. Porque aí vamos entender exatamente o que é Deus, o que significa toda a criação, qual é o meu papel no universo enquanto criatura de Deus, qual é o meu papel no plano terra, no plano terrestre, enquanto filho de Deus, qual é o meu papel no país em que eu nasci, qual é o meu papel no estado em que eu nasci, qual é o meu papel na cidade em que nasci, qual é o meu papel na família em que nasci, qual é o meu papel na vida material de uma forma geral, estando aqui ou estando ali. Qual é o meu papel enquanto criatura de Deus, enquanto filho de Deus que tem dentro de si o reino de Deus e que a partir daí vai externar tudo isto cumprindo e seguindo as leis divinas, defendendo e mostrando as qualidades dessa lei, porém, o tempo todo respeitando os limites de alcance de cada semelhante, fazendo isto gradativamente. Isso se chama processo evolutivo. Processo evolutivo que precisa e exige de cada um de nós caminhar sempre. Por isso vivemos caminhando sempre em direção a Deus.
porém sabendo que, à medida que vamos caminhando, o reino de Deus que está dentro de nós, porque quando Ele criou, deixou a essência do bem, a essência do amor, a essência da justiça, a essência da caridade, transformada numa só essência dentro de nós. E que somos nós que vamos despertar esta essência. E à medida que ela vai despertando e ganhando forma, vamos cada vez mais entrando no reino de Deus. E compartilhando com os que caminham conosco esta sublime alegria de conviver, caminhar, conviver, seguir sempre em direção a Deus. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a todos que permaneceram até agora ouvindo estas considerações e vamos refletir. Leiam o capítulo 107, Vinda do Reino, e faça também, a partir do seu conhecimento, do seu alcance, a partir do que você ouviu de mim, a partir do que você pode ouvir de outro, a partir do seu entendimento, a partir do seu conhecimento, faça a sua concepção, absorção das informações, processe, veja até onde você entendeu, busque compreender, coloque em prática, dialogue com outras pessoas sobre o assunto. Isso faz parte do processo de caminhada, de evolução. Não tenha a minha palavra como definitiva, tenha ela como mais um elemento para enriquecer o desenvolvimento do seu conhecimento, da sua essência, esta que está dentro de você e que a você pertence. Esta que vai fazer chegar até você o reino de Deus também. Um abraço fluídico, fraterno para todos e um bom domingo, uma boa noite, um bom domingo, um abraço vitalizante, um abraço consciente, fluídico, fraterno para todos vocês. Muita paz, fiquem com Deus.